Olá, eu sou o Lucas Terapim e esse daqui é o canal Entenda. E aí, como que você está usando o seu tempo nesse período de quarentena? E aí, você fez algum curso online? Aprendeu algum novo idioma? Aprendeu a investir na bolsa de valores? Aprendeu a tocar um instrumento musical? Aprendeu a meditar? Yoga? Fez Feng Shui? Aprendeu a fazer slime? Escreveu um artigo científico? Aprendeu a fazer bolo? Cortou o próprio cabelo? Você tem a sensação de que se você não está produzindo ou desenvolvendo algo, você está perdendo o seu tempo? De verdade, não importa se você está fazendo 1000 coisas, muitas tarefas, ou se você está vivendo o lema do Zeca: deixa a vida me levar. O que importa de verdade é se esses momentos estão fazendo sentido para você e contribuindo para o seu desenvolvimento. Porque nesse período de quarentena e de distanciamento social, ficou claro que a sociedade não nos ensinou a aproveitar da melhor forma possível o nosso ócio de forma criativa. É verdade. É isso, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ócio criativo e a importância desses momentos na nossa qualidade de vida e bem-estar. Ah, e no final, se você tiver gostado do conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. Bom, vamos lá? Bora pro vídeo? O termo ócio criativo ficou popularmente conhecido no ano 2000, com o lançamento do livro O Ócio Criativo, do escritor e sociólogo italiano Domenico De Masi. O Domenico De Masi considera que no período pós-industrial, que é esse que a gente está vivendo, o trabalho está muito mais ligado à nossa capacidade reflexiva e criativa do que a mão de obra e o trabalho repetitivo por si só. E mesmo se você trabalhe com algo mais operacional, ou mesmo se você não esteja trabalhando no momento, a sua capacidade de criatividade, reflexão e autocrítica sempre vão ser um diferencial. E o Domênico ressalta a importância da gente garantir tempo para o trabalho, para o estudo e para o lazer, de forma equilibrada, sem priorizar um ou outro. Basicamente, a palavra-chave do vídeo é equilíbrio. Então, pensando nesses 3 eixos, trabalho, estudo e lazer, vamos considerar o trabalho como nossa fonte de renda para investimentos em nós mesmos. O estudo como fonte de conhecimento e reflexão, e o lazer como fonte de qualidade de vida e bem-estar. E é nesse lazer que a gente encontra o ócio criativo. Outro autor que faz uma reflexão sobre a importância de darmos sentido ao tempo é o brasileiro Christian Barbosa, que é um dos maiores especialistas em produtividade e gestão do tempo. No livro A Tríade do Tempo, o Christian Barbosa apresenta o resultado de um estudo que ele fez com aproximadamente 42 mil pessoas sobre como essas pessoas administram o próprio tempo. E de forma bem didática, o autor apresenta como a gente pode administrar as nossas atividades dentro de 3 categorias, ou melhor, 3 esferas, que a gente chama de atividades importantes, atividades circunstanciais e atividades urgentes. As atividades importantes são aquelas que estão dentro do nosso planejamento, trazem resultados positivos e fazem parte de um objetivo de vida. Ou seja, a gente pode falar que atividade importante é trabalho, estudo, lazer, cuidar da saúde, boa alimentação, estar com as pessoas que a gente ama. As atividades circunstanciais são aquelas que fogem ao nosso controle, não trazem resultado algum e acontecem devido a uma situação. São literalmente circunstanciais. São aquelas atividades que, por exemplo, fazem a gente perder tempo sem resultado algum. Quando você decidiu fazer alguma coisa e não faz porque acabou a energia elétrica, ou quando você fica esperando a chuva passar, ou quando você perde tempo no trânsito, ou quando você encontra uma pessoa que você não tinha planejado e tem que ficar conversando com ela. São atividades que fogem do seu planejamento e não trazem resultado algum. Já as atividades urgentes são atividades que em algum momento foram importantes, mas foram adiadas ou esquecidas. Elas exigem uma ação imediata como forma de resposta e trazem geralmente estresse e ansiedade com elas. O problema é que culturalmente a gente valoriza muito mais as atividades urgentes do que as atividades importantes. Isso está relacionado ao quanto a gente valoriza o sempre estar atarefado, o sempre estar correndo ou sempre estar estressado. Por exemplo, vamos imaginar que você andando pela rua, claro, obviamente com o fim da quarentena, você andando pela rua encontrou um amigo que você não vê há muito tempo. E você vai perguntar: e aí, como que tá a vida? Provavelmente esse seu amigo vai falar o seguinte: nossa, tá corrida, hein? Correria, mó doideira. Eu tô sem tempo, irmão. E a gente, sem perceber, valoriza essa cultura da correria, como se isso fosse sinônimo de mérito, ou sinônimo de que a pessoa está fazendo alguma coisa realmente importante. Senhora?
E essa cultura de valorização do estresse, de valorização do estar sempre correndo ou sempre atrás de alguma coisa, acaba com o nosso tempo livre, com o nosso ócio criativo e com o tempo que temos para nós mesmos. Já estava bom, diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E o Mário Sérgio Cortella aborda muito bem essa questão quando ele traz a diferença entre o conceito de cansaço e estresse. Como é que você sabe se você está cansado ou estressado? Porque cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não queria fazer ou que você não entende por que está fazendo. Por exemplo, dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Fazer um programa de TV que você tem finalidade cansa, mas não estressa. Né? Claro. O que é que estressa? Aquilo que a gente não está entendendo a razão. E aí tem uma fórmula. Segunda-feira, 6 horas da manhã, toca o teu despertador. Você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar, é estresse. Quer ver como esse pensamento está em todos nós? Por exemplo, você já ficou mais ou menos uma meia hora rolando a timeline do Face ou do Instagram? Você já ficou também mais ou menos uma meia hora só vendo vídeo inútil no YouTube? Ou, por exemplo, você já falou pra você só mais um episódio? Provavelmente sim, para todas essas perguntas. Mas a pergunta principal é: você já sentiu culpa por isso? Olha só que coisa louca que a gente faz. Esse tempo é tempo pra você. Não é pra mais ninguém, não é pra mais nada. É um tempo seu. Só que você sente culpa por esse tempo. E quando a gente está sem tempo, o primeiro tempo que a gente corta é o tempo que nós destinamos para nós mesmos. E aí, só sobram 3 pequenos momentos para a gente pensar sobre nós mesmos no dia a dia tão acelerado. O primeiro momento, geralmente, é antes de dormir, quando você deita e fica pensando na vida. O segundo momento é no banho, quando você simplesmente está lá pensando em você. E o terceiro momento é na janela do ônibus. Hello, darkness, my old friend. E você já ouviu a frase tempo é dinheiro? Quando a gente ouve essa frase, vem logo à cabeça um ensinamento importante. Por outro lado, essa frase também pode ser muito preocupante, passando a ideia de que todo tempo que a gente não converte em dinheiro, a gente entende como tempo perdido. E é muito complicado, porque em alguns momentos você se sente como parte de uma grande engrenagem, onde você só tem que girar e se adequar ao que está acontecendo. Isso me lembra uma cena de um filme clássico que é o Tempos Modernos, de 1936, do Charles Chaplin, onde o Charles interpreta o Carlitos, que é um dos operários das linhas de montagem no período da Revolução Industrial. E de tanto ele trabalhar tão freneticamente, sem pensar nele mesmo, sem tempo para mais nada, numa cena icônica, ele acaba entrando na máquina e virando parte das engrenagens. E isso pode ser ainda mais sério quando a gente passa a prestar um pouco mais de atenção sobre os dados de estresse e ansiedade no mercado de trabalho. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. Aproximadamente 18,6 milhões de pessoas no Brasil têm quadros de ansiedade. Isso equivale a mais ou menos 9,3% da população total. E no trabalho, mais especificamente, essa ansiedade aparece como um dos sintomas da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Ela afeta o sono, a alimentação, a saúde física e mental, e está relacionada ao excesso de trabalho. Vale ressaltar um dado muito importante, que de acordo com a ISMA, que é a International Stress Management Association, aproximadamente 32% da população do Brasil, o que equivale a mais ou menos 33 milhões de pessoas, tem sinais claros da síndrome do esgotamento profissional. E essa ansiedade toda, ela está ligada principalmente às cobranças sociais, como a faculdade, trabalho, escola, também a instabilidade e a incerteza política e econômica, e também essa cultura que valida o estresse. Por exemplo, se você fizer algo que não foi estressante pra você, é como se você não tivesse merecimento disso. Tá saindo da jaula, moto, pô! E eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Você já deve ter percebido como as pessoas competem por quem sofre mais. Por exemplo, você acabou de sair da aula de uma prova muito difícil. E aí você encontrou um colega que está em outra sala. E você fala pra ele: putz, essa prova que eu acabei de fazer foi tensa, foi complicada, foi difícil. O seu colega, ao invés de prestar atenção em como foi difícil pra você fazer essa prova, ele vai logo falando como foi difícil pra ele fazer a prova. Então ele vai falar o seguinte: a sua prova foi difícil? E a minha, que o professor deu um tapa na minha cara e falou pede pra sair? Você é moleque! E essa é a importância da gente reconhecer como fundamentais os momentos de ócio.
fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a nossa capacidade criativa e também para a nossa capacidade produtiva. A gente só consegue ser mais produtivo quando nós temos esses momentos de ócio intercalado com os momentos de trabalho e com os momentos de estudo. Para prestar atenção de onde vêm as suas boas ideias. Provavelmente você tem ideias em momentos super aleatórios. Quando você não está fazendo nada, quando você está lavando louça, quando você está limpando a casa, quando você está andando pela rua. É daí que vêm as boas ideias. E é isso que diz Steven Johnson, o autor do livro De Onde Vêm as Boas Ideias. Nesse livro, ele fala um pouco mais sobre a importância dos momentos de não fazer nada, dos momentos de ócio, dos momentos de pensar sobre você mesmo. O que ele diz é que as ideias não nascem prontas, as ideias precisam de um tempo de desenvolvimento. Basicamente, esse tempo é o que a gente chama de ócio criativo, e é o que o Damasio chama de ócio criativo, e é o que o Christian Barbosa vai priorizar como atividades importantes. Olha só como nossa relação com o tempo está intimamente ligado com a nossa capacidade de produzir e com a nossa mente criativa. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu vou fazer vídeos a cada 2 semanas mais ou menos, então se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo. Curte esse vídeo também e compartilhe com o pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.